Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 53, na pregação. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível dar-nos, através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremo-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sob o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Ouvimos dessa epígrafe palavras que nos calaram tão fundo, quando Paulo diz: me deixarei gastar pelas vossas almas. Quanto significa para nós essa expressão, me deixarei gastar? Ele reflete com certeza o que o Cristo trouxe para a sua alma sensível, dizendo que se deixaria gastar até por aqueles que não o amam. Mas Paulo passou a amá-lo. E nós que nos inspiramos naqueles que conseguiram retirar das suas forças um novo dia, levantar-se em busca da luz que Jesus oferece, nós estamos então tentando
em nossa humildade, seguir essa luz e em prece dizer: Senhor e Mestre Jesus, que dia a dia estejamos um pouco mais próximos do convite que nos fazes diariamente, ao nascer do sol e ao entardecer, que tenhamos a nossa alma preenchida pelo teu amor, amor que nos é oferecido e que nem sempre reconhecemos. Amor, Senhor Jesus, que se reflete em toda a humanidade, embora nós, ainda tão acanhados e limitados, não saibamos entender a grandiosidade da tua misericórdia sobre todos. Dá-nos, Senhor, nesta manhã em que aqui estamos orando, todos nós juntos possamos nos colocar unidos em pensamento e pensando cada vez mais nas condições que temos de continuarmos juntos e de continuarmos estudando de acordo com as possibilidades que nos são oferecidas nesses tempos de reflexão, nesses tempos em que vivemos. Que assim, Senhor, seja para as nossas almas um momento de harmonia, de serenidade, e que seja para as nossas almas um instante de reunião e sintonia com o teu amor. Que assim seja. Que declaração forte e amorosa Paulo escreve nessa carta aos Coríntios. A Eclésia de Corinto, essa cidade de que ouvimos tanto falar nas cartas de Paulo, a cidade que era situada em um istmo. Tão incrível a situação geográfica do pequeno trecho de terra entre dois mares, o mar Egeu e o Jônico, que afinal formam só um mar, o Mediterrâneo, e de quem nós já falamos em outras ocasiões. Este mar que batia nas costas da Palestina, banhava a Grécia, a Itália, entre tantas terras com nomes diferentes, e por onde Paulo andou ou navegou por esses mares. Nós já pensamos que conhecer os locais pelos mapas não nos fazem almas melhores. Não mudamos interiormente, mas conhecer nos auxiliam a avaliar a trajetória do apóstolo dos gentios. Penso que o carinho que ele expressa aos coríntios vem também porque a cidade lhe trazia recordações afetivas, emoções particulares, saudades de Abigail e Estevão, que lá nasceram em família de tradição judaica. Paulo procurou pelos recantos em que os irmãos, então Abigail e Gesiel, passaram a infância, a adolescência, e sem muito relatar aos irmãos cristãos, às eclésias. Corinto falava de saudades, alma sensível de Paulo, a quem ele não cansava de amar, a esses irmãos, mesmo sem ser compreendido em ser amado. Com certeza, cada vez que falava nas eclésias de Corinto, ele estava assistido por Gesiel e Estevão, e consegue expressar assim
o amor que sentia por todos. O parágrafo 15 que lemos nos dá uma ideia da modificação, a modificação ocorrida na alma de Paulo, depois de compreender Jesus. Não apenas por ter encontrado o Rabi na estrada de Damasco. Penso que a transformação viria aos poucos. Com Gamaliel, por exemplo, seu professor da lei hebraica, e que o acolhe em Damasco, entregando-lhe as anotações de Levi. A transformação continua com Priscila e Áquila no deserto de Dan por 3 anos. E as viagens? As viagens. Encontros difíceis com os apóstolos de Jesus, que não o reconheceram com autoridade de levar as mensagens do Rabi a terras pagãs. E chegamos então a Corinto, como já comentamos. Saudades, privacidade necessária para lembrar e chorar, recordando de Abigail e de Estevão, na cidade de Corinto. Emmanuel, no texto, parece trazer o Paulo entristecido pelas lembranças ao falar aos coríntios. E o benfeitor como que compreendendo as saudades que Paulo sentia dos amados irmãos, o benfeitor nos coloca em comportamento oposto ao de Paulo, quando Paulo escreve: eu, de boa vontade, gastaria e me deixaria gastar pelas vossas almas. Os exemplos que Emmanuel nos apresenta, companheiros da pregação salvacionista, que falam de bondade, de fé, até que sejam convidados a abrir a bolsa pelas boas obras que se lhes apresentam. É que a boa doutrina lhes convida novamente ao exercício da caridade, mas é o exercício da caridade que os afasta da vida calma e sem incômodos. Paulo não tinha o que retirar da bolsa, renunciar ao conforto que o então Saulo usufruíra. Gasta-se, ele diz, de boa vontade. Amar aos irmãos cada vez mais, ainda que seja menos amado. Quanta certeza, quanta confiança ele sentia no amor que o Cristo lhe oferecia, e que não importava que aqueles que não o compreendiam o amassem menos, ou como em outras comunidades, que até o expulsavam. Ele era mal querido, ele incomodava o orgulho dos homens, sobretudo dos seus conterrâneos judeus, que lhes falava do Messias, que se tornou o servo de todos. O apóstolo dos gentios pouco tinha de material, como nós sabemos, instrumentos de trabalho, do artesão, para sustentar-se. Mas Paulo dava conhecimento, o seu conhecimento, apoio, em fraternidade, e sem os limites que as diferenças raciais impunham. E podemos dizer naquele tempo e agora também. Voltando ao texto de Emmanuel. E aqueles que derramam o cofre, foi uma expressão para dar solução às necessidades do corpo, derramam o cofre. Mas ele diz, não basta assim proceder. E
não é possível esquecer de Zaqueu quando assim comentamos. Os que registram o encontro do servidor de César com Jesus escrevem que Zaqueu, quando convidou o mestre que jantasse em sua casa, conta durante o jantar que procurava dar trabalho digno a todos que o procuravam. Distribuir moedas é fácil para aqueles que não se apegam à moeda. Empreender, ensinar, não dar esmola, mas com o pagamento pelo trabalho realizado, o trabalho digno, esse comportamento exige mais dedicação. E lembremos ainda de Jesus, que sempre deu tudo de si e nada pediu em troca. Ao final, Emmanuel faz uma bela analogia entre os pregadores do Evangelho, que não gastam e nem se gastam, como as orquídeas e as árvores. As orquídeas belas, mas parasitas, como pessoas que absorvem os benefícios dos outros ao redor. As árvores robustas do eterno bem, como diz Emmanuel, são como pessoas que ajudam e fazem a diferença onde elas estiverem.